Nesse vídeo de hoje, eu quero falar para vocês mais uma vez sobre o tema 1102 do recurso extraordinário 1276977, que versa sobre a revisão previdenciária da vida toda. E eu quero falar para vocês, em especial, das duas ADIs 2110 e 2111. Como vocês sabem, essa ADI 2110 e a 2111 tiveram seu julgamento iniciado, mas teve aquele pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes. Contudo, o pedido de destaque foi suspenso. E as pessoas estão fazendo muita confusão com esse julgamento desse tema. Por isso eu trago para vocês esse vídeo, para trazer para vocês alguns esclarecimentos, para as pessoas não confundirem o tema 1102 com as duas ADIs 2110 e 2111. O que acontece? Como vocês sabem, esse tema aqui, ele foi suspenso, o julgamento. Suspenso o julgamento, e só deve voltar esse julgamento após o julgamento final das duas ADIs 2110 e 2111. Essas duas ADIs estão em fase de julgamento dos embargos de declaração. Teve aquele pedido de destaque, com o pedido de destaque foi suspenso o julgamento. O pedido de destaque foi cancelado. Com esse cancelamento, esse tema deve voltar brevemente para a pauta de julgamento. Preste bem atenção, pessoal. Esse julgamento era para ser agora presencial. Mas com o cancelamento do pedido de destaque, ele volta para o plenário virtual, como estava sendo julgado desde o início do julgamento dos embargos de declaração. A pauta de julgamento do mês de setembro já foi montada tanto no plenário virtual como no plenário físico. Mas no plenário virtual há a possibilidade de introdução desse tema na pauta de julgamento ainda para ser julgado, como aconteceu antes do pedido de destaque. Mesmo porque o relator desse processo, dessas duas ADIs, é o ministro Nunes Marques. E o ministro Nunes Marques não tem tanto processo para julgamento no plenário virtual. Portanto, há uma grande possibilidade desse tema entrar para julgamento ainda no mês de setembro. Agora, será julgado no plenário virtual. Vejam só. No plenário virtual, nós tivemos aquele início de julgamento e foi proferido vários votos, como vocês podem ver aqui, vou mostrar para vocês. Foi iniciado no dia 23/8, que era para terminar naquela semana, se não tivesse o pedido de destaque. Teve o voto do ministro relator, que é o ministro Nunes Marques, seguido pelo voto do ministro Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. 5 votos a favor da constitucionalidade da lei e do artigo 3º da lei. Ou seja, os ministros estão mantendo intacto o acórdão que entendeu que a lei que retirou do salário-benefício dos aposentados aquelas parcelas anteriores a 1994, que essa lei é constitucional e vai continuar valendo da forma que foi determinado. Como o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque, ele ainda não deu o seu voto. Provavelmente o seu voto será contra os demais ministros. Mas nós temos ainda, além do ministro Alexandre de Moraes, como são 11 ministros, nós temos mais 5 ministros. Dentre eles tem o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do STF, temos o ministro Luiz Fux, temos o ministro André Mendonça, o ministro Dias Toffoli, o ministro Edson Fachin e o ministro Alexandre de Moraes. São esses 6 ministros que faltam votar. Mas se um desses ministros aqui já votarem pela constitucionalidade da lei, para manter o acórdão intacto, já forma maioria
e o acórdão continua intacto da forma que foi determinado. Isso aqui diz respeito às duas ADIs. Não vamos fazer confusão, porque tem muita gente fazendo confusão essas duas ADIs, 2110 e 2111, com o tema 1102. Isso aqui é um julgamento das duas ações diretas de inconstitucionalidade, que nós temos aquele acórdão, e aquele acórdão dessas ações foram atacados pelos embargos de declaração, e esses embargos teve o início do julgamento, com 5 votos já a favor de manter o acórdão da forma que foi determinado, faltando apenas um voto para manter o acórdão. Mas nós temos o tema 1102, que é uma outra coisa. Muito embora o resultado dessas duas ADIs, 2110 e 2111, possa interferir, possa reverberar no tema 1102, mas não terá o condão de suprimir o tema 1102. Porque não é possível, pessoal, que um tema que foi julgado no plenário físico, no plenário virtual, por 6 votos a 5, os ministros fazerem uma manobra dessa, sórdida como essa, e retirar esse tema da pauta de julgamento, extinguir esse tema. Isso provavelmente não será possível, porque ficará muito escancarado a falta de caráter dos ministros. Acredito que o STF não vai fazer esse papelão com as pessoas. Mesmo que esse tema depois sejam rejeitados, os embargos sejam aceitos, não devemos esquecer que os embargos que foram opostos nesse tema 1102 foram opostos pelo INSS. E esses embargos precisam ser julgados improcedentes, porque eles foram aceitos, mas precisam ser julgados improcedentes. Porque o ministro Alexandre de Moraes, ao iniciar o julgamento desses embargos, ele aceitou os embargos. E até aceitou uma certa modificação no acórdão, como vocês sabem. Mas não terminou ainda o julgamento desses embargos de declaração. Esse trata dos embargos de declaração opostos pelo INSS contra o acordo no tema 1102 do recurso extraordinário 1276977, que versa sobre a revisão previdenciária da vida toda. Já os embargos de declaração opostos no tema 2110 e 2111 foram opostos, um pelo IEPREV e o outro pela Confederação Nacional dos Metalúrgicos do Brasil, que foi esse aqui, a 2111, como vocês podem ver, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. São coisas distintas. Inclusive, quem deveria opor esses embargos de declaração na ADI 2110 eram os partidos políticos, como vocês podem ver. Os partidos políticos que são partes nesse processo. O IEPREV opôs os embargos de declaração nesse tema, e os embargos de declaração do IEPREV foram rejeitados, porque entendeu o ministro relator, seguido por 5 ministros, que o IEPREV não é parte legítima para opor embargo de declaração em ação direta de inconstitucionalidade, aqui no caso, em pauta. É isso, pessoal. Não podemos confundir as coisas. Esse recurso extraordinário do tema 1102 só retornará à pauta de julgamento quando essas duas ADIs terminarem, e o julgamento dessas duas ADIs, como eu falei para vocês, deve retornar brevemente e retornará para o plenário virtual, mas isso não fará nenhuma diferença, porque os ministros que votaram no plenário virtual provavelmente iriam manter seus votos no plenário físico. Porque esses ministros formaram aquele acórdão com muita convicção. E foi por maioria absoluta. Então, provavelmente, esses embargos de declaração serão julgados improcedentes. O do tema 1102, do tema 2110 não foi aceito. Dessa aqui não foi aceito os embargos de declaração. E esse aqui foi aceito, mas foi rejeitado pelo ministro
relator e seguido por vários ministros. Isso que nós vamos esperar. Mas uma coisa não tem nada a ver com outra. O nosso tema aqui deverá ser julgado depois isoladamente, só ele. Inclusive, como quando o ministro André Mendonça deu seu voto no acórdão da ADI 2110 e 2111, que vários ministros queriam que manifestasse a esse respeito, ele falou não. Aquele tema lá é um outro tema. Esse aqui, esses dois, são duas ações diretas de inconstitucionalidade. Lá não. Lá é um tema que versa sobre a revisão previdenciária da vida toda. Quando eu for votar naquele tema lá, nos embargos de declaração lá, eu vou manifestar o meu voto, a minha convicção, de acordo com o tema. Esse aqui eu estou votando aqui. E provavelmente vários ministros também vão seguir esse mesmo diapasão. E esse tema voltará para ser julgado. Depois do julgamento, o resultado do julgamento é uma outra coisa, que nós vamos discutir em outro vídeo, porque tem muita gente fazendo confusão que provavelmente esse tema já termina agora, mas não é bem assim. Vamos aguardar, vamos confiar e vamos ter fé. Vamos ter fé porque, infelizmente, o STF é a última instância. Não temos muito o que fazer, a não ser aguardar e confiar. É o que eu tenho para falar para vocês. Se gostaram do esclarecimento, não esqueça de se inscrever no meu canal. Ative o sininho também para vocês receberem notificações. E fiquem todos com Deus.